Prepare seu coração, porque esse reencontro vai te emocionar. Imagine estar diante do altar, vestindo a batina que carrega há décadas, prestes a celebrar mais um casamento. A igreja está linda, decorada com flores brancas e velas acesas. O órgão toca suavemente. Você abre o livro de cerimônias, seus olhos percorrem o nome da noiva e, de repente, o mundo desaparece. Seu coração para, suas mãos tremem e tudo o que você acreditava sobre sua vida desmorona em um único instante. Porque aquele nome na página não é apenas o nome de uma noiva qualquer. É o nome que você sussurrou em orações durante 30 anos. É o nome da filha que você nunca conheceu. Antes de continuarmos com essa história, que vai mudar sua perspectiva sobre destino e perdão, deixe um comentário dizendo de qual cidade e estado você está nos ouvindo. Queremos saber onde estão os corações que se emocionam com histórias reais como essa. Padre Miguel tinha 58 anos, quando aquele sábado de abril mudou sua vida para sempre. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos, sempre bem penteados, olhos castanhos profundos que pareciam carregar o peso de 1000 confissões. Suas mãos eram calejadas não pelo trabalho físico, mas pelas contas do rosário que deslizavam entre seus dedos todas as noites antes de dormir. Ele era conhecido na pequena cidade de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, como um padre dedicado, amoroso, que sempre tinha uma palavra de conforto para quem precisava. Mas o Padre Miguel guardava um segredo que queimava em seu peito há mais de 3 décadas, desde aqueles dias distantes de sua juventude, quando ele ainda era apenas Miguel, um jovem universitário de 22 anos, cheio de sonhos e incertezas sobre o futuro. Naquela época, ele estudava filosofia na Universidade Federal, dividindo um apartamento apertado com outros 3 estudantes, vivendo de bolsa de estudos e do pouco dinheiro que seus pais conseguiam enviar do interior. Eram tempos de descobertas, de questionamentos profundos sobre o sentido da vida, sobre Deus, sobre o amor. Foi em uma dessas tardes chuvosas de outono, na biblioteca da universidade, que ele a conheceu. Helena. O nome dela era Helena, e quando Miguel a viu pela primeira vez, sentada junto à janela, com um livro de poesia aberto no colo, ele sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Ela tinha cabelos longos e escuros que caíam em cascata sobre os ombros, olhos verdes que brilhavam com uma inteligência penetrante e um sorriso tímido que aparecia nos cantos da boca quando ela se concentrava na leitura. Ela estudava letras, adorava Clarice Lispector e Fernando Pessoa, e tinha o hábito de sublinhar trechos dos livros com uma caneta verde. Miguel reuniu coragem e se aproximou. Começaram a conversar sobre literatura, depois sobre filosofia, sobre a existência de Deus, sobre os mistérios do universo. As conversas se estenderam para cafés depois das aulas, caminhadas pelo campus ao entardecer, noites estudando juntos na biblioteca até o zelador pedir para saírem. Eles se apaixonaram de uma forma avassaladora, daquelas que transformam 2 pessoas em uma só alma dividida em 2 corpos. Helena vinha de uma família conservadora do interior, mas tinha um espírito livre e questionador. Miguel era criado na fé católica,
mas ainda não sabia qual caminho seguiria na vida. Eles sonhavam juntos com o futuro, faziam planos de viajar pelo mundo, de escrever livros, de construir uma vida significativa. Durante 8 meses, eles foram inseparáveis. Miguel nunca havia sido tão feliz. Pela primeira vez na vida, ele sentia que tinha encontrado seu lugar no mundo, ao lado daquela mulher que o entendia como ninguém mais conseguia. Mas a vida tem uma forma cruel de nos surpreender. Em uma manhã fria de agosto, Helena o procurou com lágrimas nos olhos. Eles se encontraram no mesmo banco da praça onde haviam tido seu primeiro beijo. Ela segurou as mãos dele e Miguel sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. Helena estava grávida. 3 meses de gestação. A notícia caiu como um raio sobre Miguel. Ele tinha apenas 23 anos. Não tinha dinheiro, ainda dependia dos pais. Estava no meio da faculdade. E Helena, ela estava apavorada com a reação da família, com o que diriam na pequena cidade de onde vinha, com o futuro incerto que se abria diante deles. Miguel segurou as mãos dela e prometeu que ficaria ao seu lado, que encontrariam uma solução, que criariam aquele bebê juntos, não importava o quão difícil fosse. Mas nos dias seguintes, a pressão começou a aumentar. Os pais de Helena descobriram a gravidez e ficaram furiosos. Exigiram que ela voltasse para casa imediatamente. Disseram que ela havia trazido vergonha para a família. O pai de Helena, um homem rígido e tradicional, proibiu qualquer contato entre ela e Miguel. Disse que o jovem universitário sem futuro havia arruinado a vida de sua filha. Helena foi levada de volta para o interior contra sua vontade. Miguel tentou manter contato, ligava todos os dias, escrevia cartas, mas nenhuma delas era respondida. A família de Helena havia construído um muro intransponível entre eles. Miguel estava desesperado. Ele abandonou as aulas, mal conseguia comer ou dormir. A culpa o consumia. Ele se sentia responsável por ter destruído a vida da mulher que amava. 2 semanas depois, ele recebeu uma única carta de Helena. Eram apenas algumas linhas escritas às pressas, com a letra trêmula. Ela dizia que seus pais haviam decidido tudo. O bebê seria dado para adoção assim que nascesse. Era melhor assim, diziam eles. A criança teria uma família estruturada, pais que poderiam oferecer um futuro digno. Helena implorava para Miguel não procurá-la mais. Dizia que ele precisava seguir em frente com sua vida, esquecer o que havia acontecido. Terminava a carta com uma frase que ficaria gravada no coração de Miguel para sempre. Eu sempre vou amar você, mas alguns amores não são para este mundo. Miguel quebrou naquele dia. Ele chorou como nunca havia chorado na vida. Trancou-se no apartamento por dias. Seus amigos se preocuparam, mas ele não conseguia falar sobre o que havia acontecido. A dor era grande demais para ser colocada em palavras. Ele havia perdido Helena e havia perdido um filho que nunca conheceria. Uma filha, ele imaginava. Algo dentro dele dizia que era uma menina. Nos meses seguintes, Miguel entrou em uma profunda crise existencial. Ele questionava tudo: o sentido da vida, o amor, Deus, a justiça. Por que aquilo havia acontecido? Por que 2 pessoas que se amavam tanto não podiam ficar juntas? Por que uma criança inocente seria afastada de seus pais biológicos? As perguntas o torturavam dia e noite.
Foi nesse período de desespero que Miguel começou a frequentar uma pequena igreja perto da universidade. Ele não sabia exatamente o que procurava ali. Talvez consolo, talvez respostas, talvez apenas um lugar silencioso, onde pudesse estar com sua dor. Conversou com o padre da paróquia, um homem idoso e sábio chamado Padre Antônio, que o ouviu sem julgamentos. Padre Antônio não ofereceu respostas fáceis ou consolações baratas. Apenas disse que, às vezes, o sofrimento é o caminho que Deus usa para nos transformar em quem precisamos ser. Miguel começou a passar horas naquela igreja, sentado nos bancos de madeira gastos pelo tempo, olhando para o crucifixo acima do altar. E lentamente, algo começou a mudar dentro dele. Ele sentiu um chamado. Uma voz silenciosa que parecia vir de algum lugar profundo de sua alma, dizendo que havia um propósito maior em tudo aquilo, que sua dor poderia ser transformada em algo que ajudasse outras pessoas. 6 meses depois da separação de Helena, Miguel tomou uma decisão que chocou todos que o conheciam. Ele abandonou o curso de filosofia e entrou para o seminário. Seus amigos acharam que ele estava fugindo da dor, que estava tomando uma decisão precipitada. Mas Miguel sabia que não era fuga. Era a rendição. Ele estava entregando sua vida, seu amor frustrado, sua paternidade negada, tudo nas mãos de Deus. Se não podia ser pai de uma criança, seria pai espiritual de muitas. Os anos no seminário foram de muito estudo, oração e trabalho interior. Miguel nunca esqueceu Helena ou a filha que nunca conheceu, mas aprendeu a carregar aquela dor de uma forma diferente. Ela se tornou parte dele, uma ferida que nunca cicatrizou completamente, mas que também o tornou mais humano, mais compassivo, mais capaz de entender o sofrimento alheio. Ele foi ordenado padre aos 28 anos e foi designado para trabalhar em paróquias pequenas do interior do Rio Grande do Sul. Durante 3 décadas, Padre Miguel serviu sua comunidade com dedicação total. Ele batizou centenas de crianças, celebrou inúmeros casamentos, consolou famílias em luto, ouviu confissões de pessoas carregadas de culpa e vergonha. E em cada criança que batizava, ele se perguntava se sua filha estaria bem, se era feliz, se tinha encontrado uma boa família. Padre Miguel nunca tentou procurar por ela. Ele havia prometido a si mesmo que respeitaria a decisão que havia sido tomada. Mas todas as noites, antes de dormir, ele rezava por ela. Pedia a Deus que a protegesse, que a fizesse feliz, que a abençoasse onde quer que estivesse. Ele nem sabia seu nome, nem sabia se realmente era uma menina ou um menino. Mas seu coração sempre disse que era uma filha. Os anos passaram. Padre Miguel envelheceu com dignidade. Seus cabelos ficaram brancos, rugas se formaram ao redor de seus olhos, mas ele nunca perdeu aquela gentileza no olhar, aquela capacidade de fazer as pessoas se sentirem acolhidas em sua presença. Ele era querido por toda a comunidade de Santa Cruz do Sul, onde servia há 15 anos. As pessoas o procuravam não apenas para os sacramentos, mas para conselhos sobre casamento, filhos, problemas financeiros, crises de fé. E assim a vida seguia.
em uma rotina tranquila e previsível, até aquele sábado de abril que mudaria tudo. Era um dia bonito, com o sol brilhando através das vidraças coloridas da igreja. Padre Miguel havia chegado cedo, como sempre fazia antes das cerimônias. Ele gostava daqueles momentos de silêncio antes que as pessoas começassem a chegar, quando podia estar sozinho com seus pensamentos e suas orações. Naquele dia, ele celebraria o casamento de um jovem casal da cidade. Ele não os conhecia muito bem, pois eles haviam feito apenas as sessões obrigatórias de preparação matrimonial com outro padre da diocese. Padre Miguel estava no pequeno escritório ao lado da sacristia, revisando os documentos da cerimônia. Ele abriu a pasta com os papéis do casamento e começou a ler os nomes. O noivo se chamava Carlos Eduardo Ferreira. A noiva... Padre Miguel parou. Seus olhos fixaram-se no nome escrito com tinta preta na certidão, Helena Maria Santos Silva. E abaixo, a data de nascimento, 15 de março de 1995. O ar saiu dos pulmões de Padre Miguel. Ele sentiu suas mãos começarem a tremer. Helena Maria, o mesmo nome e a data. Ele fez as contas rapidamente. A criança teria nascido em março de 1995. Era exatamente 9 meses depois daquela manhã de agosto, quando Helena havia lhe dado a notícia. Ele olhou para o documento novamente, procurando mais informações. Nome da mãe, Maria Santos Silva. Nome do pai, não consta. O coração de Padre Miguel batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Seria possível? Depois de todos esses anos, depois de 3 décadas de orações e perguntas sem resposta, seria possível que sua filha estivesse ali, prestes a se casar na igreja onde ele servia? Ele tentou se acalmar, racionalizar. Helena era um nome comum. Podia ser apenas uma coincidência, mas algo profundo dentro dele sabia que não era. Era ela. Tinha que ser ela. Padre Miguel se levantou, suas pernas bambas. Ele precisava ver, precisava ter certeza. Ele caminhou até a porta que dava para o salão principal da igreja e olhou através da pequena fresta. As pessoas já estavam começando a chegar. Famílias bem vestidas, mulheres com chapéus elegantes, homens de terno. E então ele a viu. A noiva estava no fundo da igreja com o que parecia ser sua mãe adotiva, ajustando o véu. Padre Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era impossível, completamente impossível. Mas ali estava ela. Aquela jovem mulher de 28 anos tinha o rosto de Helena. Os mesmos olhos verdes brilhantes, os mesmos cabelos escuros em cascata, o mesmo sorriso tímido nos cantos da boca. Era como olhar para a mulher que ele havia amado 3 décadas atrás. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Padre Miguel. Ele colocou a mão na boca para abafar um soluço. Sua filha, aquela era sua filha. Depois de todos esses anos rezando por ela, imaginando como seria seu rosto, ali estava ela, linda, feliz, prestes a começar uma nova etapa de sua vida. E ele estaria ali, não como pai, mas como o padre que celebraria seu casamento. Padre Miguel não sabia o que fazer. Ele estava em choque. Parte dele queria correr até ela, abraçá-la, contar tudo. Mas como? Como ele poderia fazer isso no dia do casamento dela? Como poderia destruir aquele momento perfeito com a revelação de uma verdade que ela talvez nem soubesse? E tinha mais. Ele nem tinha certeza absoluta.
Era apenas uma forte intuição, uma semelhança impressionante, algumas coincidências na data e no nome. Ele voltou para o escritório, fechou a porta e se apoiou contra ela. Suas mãos ainda tremiam incontrolavelmente. Ele precisava se recompor. Tinha uma cerimônia para celebrar em 20 minutos. Padre Miguel ajoelhou-se ali mesmo no chão do escritório e começou a rezar. Pediu força, pediu sabedoria, pediu que Deus o guiasse sobre o que fazer. A música começou a tocar. Era a hora. Padre Miguel enxugou as lágrimas, ajeitou a batina e caminhou até o altar. Ele tomou seu lugar, virado para a assembleia. O noivo estava nervoso ao seu lado, sorrindo ansiosamente. Os convidados se levantaram. E então a marcha nupcial começou. Padre Miguel viu quando ela apareceu no fundo da igreja, radiante em seu vestido branco. O braço entrelaçado com o de um homem mais velho que devia ser seu pai adotivo. Ela caminhava lentamente pelo corredor central, sorrindo, segurando um buquê de rosas brancas. A luz do sol entrava pelas janelas e criava um halo ao redor dela. Padre Miguel sentiu suas pernas fraquejarem novamente. Enquanto ela caminhava em direção ao altar, Padre Miguel não conseguia tirar os olhos dela. Cada passo que ela dava o aproximava de um momento que ele havia imaginado milhares de vezes, mas nunca desta forma. Ele havia sonhado em conhecer sua filha, em abraçá-la, em dizer que sempre a amou, mesmo sem conhecê-la. Mas nunca imaginou que seria assim, separados pelo altar, pelo papel que cada um desempenhava naquele momento. Ela chegou ao altar. O pai adotivo a entregou ao noivo com um sorriso orgulhoso. Helena Maria olhou para Padre Miguel e sorriu. Um sorriso cortês e respeitoso. Ela não tinha ideia, não fazia a menor ideia de quem ele era. Padre Miguel abriu a boca para começar a cerimônia, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o livro de ritos em suas mãos, mas as palavras pareciam borradas. Seu coração estava batendo tão rápido que ele sentia dor no peito. As mãos tremiam visivelmente. Alguns convidados começaram a trocar olhares preocupados. Queridos irmãos e irmãs, começou Padre Miguel, mas sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Ele tentou continuar. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de... Ele olhou para o papel com os nomes. Helena Maria Santos Silva. As letras pareciam dançar diante de seus olhos. Carlos Eduardo e sua filha. Padre Miguel sentiu a sala começar a girar. A visão ficou embaçada. Ele ouviu um zumbido crescente nos ouvidos. Tentou se segurar na borda do altar, mas suas pernas cederam. A última coisa que viu antes de tudo ficar preto foi o rosto de Helena Maria, seus olhos verdes arregalados de susto, a boca aberta em um grito silencioso. Padre Miguel desmaiou ali mesmo, diante do altar, na frente de todos os convidados. O caos se instalou na igreja. Pessoas gritavam, corriam em todas as direções. Alguém chamou uma ambulância. O noivo e outros homens correram para ajudar o padre. Helena Maria estava em choque, sem entender o que estava acontecendo. Aquele deveria ser o dia mais feliz de sua vida. E agora, o padre que celebraria seu casamento estava caído no chão, inconsciente. Padre Miguel recobrou a consciência alguns minutos depois, cercado por rostos preocupados. Ele estava deitado em um dos bancos da igreja. Alguém havia colocado uma almofada sob sua cabeça. Ele tentou se sentar, mas mãos gentis o seguraram. Calma, padre, disse uma voz. A ambulância já está chegando. Não, Padre Miguel murmurou. Eu estou bem, eu só preciso de um momento. Mas ele não estava bem. Nada estava bem.
Ele havia guardado aquele segredo por 30 anos, havia carregado aquela dor em silêncio, havia transformado seu sofrimento em serviço a Deus. E agora, diante de sua filha, no dia do casamento dela, tudo havia desmoronado. Os paramédicos chegaram e insistiram em levá-lo ao hospital para exames. Padre Miguel estava fraco demais para resistir. Enquanto era levado em uma maca para fora da igreja, ele viu Helena Maria parada perto da porta, o rosto preocupado, as mãos apertando o buquê. Seus olhos se encontraram por um breve momento e Padre Miguel sentiu uma conexão tão profunda que quase o fez chorar novamente. No hospital, os médicos fizeram uma bateria de exames. Não encontraram nada de sério. Pressão arterial um pouco elevada, sinais de estresse extremo, mas nada que indicasse um problema cardíaco grave. Foi um colapso emocional, disse o médico. O senhor precisa descansar, padre. Está se sobrecarregando. Padre Miguel ficou em observação por algumas horas, enquanto estava deitado naquela cama de hospital, olhando para o teto branco. Ele tomou uma decisão. Ele não podia mais carregar aquele peso sozinho. Ele precisava saber a verdade. Precisava descobrir se Helena Maria era realmente sua filha. E se fosse, ele precisava encontrar uma forma de lidar com isso. Quando recebeu alta no final da tarde, Padre Miguel voltou para a casa paroquial. O casamento havia sido adiado, obviamente. Ele precisava ligar para o casal e se desculpar. Mas antes disso, precisava de respostas. Ele pegou o telefone e ligou para a diocese. Pediu para falar com o bispo. Explicou com voz embargada que precisava de ajuda com uma situação delicada. O bispo, um homem compreensivo que conhecia Padre Miguel há anos, disse que o receberia no dia seguinte. Naquela noite, Padre Miguel não conseguiu dormir. Ele passou horas ajoelhado em sua capela particular, rezando, chorando, buscando forças. 30 anos de vocação, 30 anos de serviço dedicado, 30 anos tentando ser um bom padre. E agora, tudo parecia estar desmoronando por causa de um amor antigo, de uma escolha feita na juventude, de uma filha que ele nunca conheceu. No dia seguinte, Padre Miguel encontrou-se com o bispo. Ele contou tudo, desde o início. Sobre Helena, sobre a gravidez, sobre a adoção forçada, sobre os anos de dor silenciosa, sobre o chamado para o sacerdócio que nasceu daquela experiência. E então contou sobre o casamento, sobre a noiva com o mesmo nome e a mesma data de nascimento, sobre a semelhança impressionante com a mulher que ele havia amado, sobre o desmaio no altar. O bispo ouviu em silêncio, sem interromper. Quando o Padre Miguel terminou, havia lágrimas nos olhos do homem mais velho. "Meu filho", disse ele, "você carregou esse fardo sozinho por tempo demais." O bispo ficou em silêncio por um momento, pensando. Então disse: "Você precisa descobrir a verdade, mas precisa fazer isso com cuidado, com sabedoria. Se ela realmente é sua filha, isso vai mudar a vida dela também. Você está preparado para isso?" Padre Miguel não sabia se estava preparado. Como alguém poderia estar preparado para algo assim? Mas ele sabia que não tinha escolha. Ele precisava saber. Com a ajuda do bispo e de um advogado de confiança da diocese, Padre Miguel iniciou uma investigação discreta. Eles entraram em contato com o cartório onde Helena Maria havia sido registrada. Solicitaram informações sobre a adoção. Havia barreiras legais, claro. Processos de adoção são sigilosos. Mas com o tempo e a persistência certa, algumas informações começaram a surgir. Descobriram que Helena Maria havia sido adotada por Maria Santos Silva e José Silva.
um casal sem filhos que morava em uma cidade vizinha. A adoção havia sido feita em março de 1995, quando o bebê tinha apenas alguns dias de vida. O nome da mãe biológica no processo de adoção estava bloqueado, mas havia uma anotação: mãe solteira, família do interior da Bahia. Interior da Bahia. O coração de Padre Miguel deu um salto. Helena não era da Bahia. Ela era do Rio Grande do Sul. Mas ele lembrou que ela sempre dizia que a avó materna morava na Bahia e que sua mãe havia sido criada lá durante parte da infância. Seria possível que a família de Helena tivesse mandado ela para a Bahia durante a gravidez para esconder o escândalo? Era exatamente o tipo de coisa que famílias conservadoras faziam naquela época. Mais peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Padre Miguel descobriu, através de contatos discretos, que Maria Santos Silva, a mãe adotiva de Helena Maria, havia recebido o bebê através de um abrigo religioso em Cachoeira, na Bahia. O mesmo lugar descobriu Padre Miguel com o coração apertado para onde a família de Helena havia se mudado temporariamente na época da gravidez. As evidências eram circunstanciais, mas convincentes. Padre Miguel estava cada vez mais certo de que Helena Maria era sua filha, mas ele ainda não tinha prova absoluta. E mesmo que tivesse, o que faria com essa informação? Enquanto isso, Helena Maria e Carlos haviam remarcado o casamento para um mês depois. Eles pediram que outro padre celebrasse a cerimônia, o que foi um alívio para Padre Miguel. Ele não teria forças para passar por aquilo novamente, mas Helena Maria não conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido. Ela ficou preocupada com o padre que havia desmaiado. Ela não o conhecia bem, mas havia algo nos olhos dele naquele breve momento antes do desmaio. Algo que a havia tocado profundamente. Era como se ele estivesse olhando não para uma noiva qualquer, mas para alguém especial, alguém importante. 2 semanas depois do incidente, Helena Maria fez algo que mudaria tudo. Ela foi até a casa paroquial e pediu para falar com Padre Miguel. Ela disse que queria saber se ele estava bem, se havia se recuperado completamente. Era um gesto gentil, de preocupação genuína. Padre Miguel recebeu-a em sua pequena sala de estar. Quando a viu entrar, sentiu o coração apertar novamente. De perto, a semelhança com Helena era ainda mais impressionante. Os mesmos gestos delicados das mãos, a mesma forma de inclinar a cabeça quando pensava, até a mesma forma de sorrir timidamente. Padre, disse ela, sentando-se na cadeira que ele ofereceu, eu vim ver como o senhor está. Fiquei muito preocupada depois do que aconteceu. Estou bem, Padre Miguel respondeu, tentando manter a voz firme. Foi apenas um mal-estar passageiro. Peço desculpas por ter estragado seu dia especial. Não foi culpa sua, Helena Maria disse rapidamente. Essas coisas acontecem. Eu não sei explicar, mas senti que precisava vir aqui. Senti que havia algo que eu precisava entender. Padre Miguel olhou nos olhos verdes dela e sentiu que aquele era o momento. Deus havia criado aquela oportunidade. Ele respirou fundo. Helena Maria, começou ele, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Você sabe alguma coisa sobre seus pais biológicos? O rosto de Helena Maria mudou. Uma sombra passou por seus olhos. Por que o senhor está perguntando isso? Por favor, Padre Miguel insistiu gentilmente. É importante.
Helena Maria ficou em silêncio por um longo momento. Então disse com voz baixa: Eu sei que fui adotada. Meus pais adotivos, sempre foram honestos sobre isso. Eles são pessoas maravilhosas que me deram todo o amor do mundo. Mas sim, às vezes eu me pergunto sobre minha mãe biológica, sobre meu pai biológico. Quem eram eles? Por que me entregaram para a adoção? Será que pensam em mim? Tenho certeza que pensam, Padre Miguel disse, e sua voz estava carregada de emoção. Tenho absoluta certeza de que pensam em você todos os dias. Helena Maria olhou para ele com curiosidade. Como o senhor pode ter tanta certeza? Padre Miguel fechou os olhos. Este era o momento. Ele podia recuar, mudar de assunto, manter o segredo enterrado para sempre. Ou podia dar um salto de fé, confiar que Deus havia orquestrado aquele encontro por uma razão. Por quê? Ele disse, abrindo os olhos e olhando diretamente para ela. Eu acredito que eu possa ser seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena Maria ficou completamente imóvel, o rosto pálido. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. O quê? Ela finalmente conseguiu sussurrar. E então, Padre Miguel contou tudo. Ele contou sobre Helena, sobre o amor que compartilharam, sobre a gravidez, sobre a separação forçada, sobre a adoção que ele nunca pôde impedir. Ele contou sobre os 30 anos de oração, sobre como ele nunca esqueceu, sobre como se tornou padre, em parte por causa daquela dor. E então contou sobre o dia do casamento, sobre ver o nome dela nos documentos, sobre olhar para o rosto dela e ver a mulher que ele havia amado, sobre o desmaio que foi resultado de 30 anos de emoções reprimidas finalmente vindo à tona. Helena Maria chorava abertamente agora. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela ouvia a história que explicava tantas coisas sobre sua própria vida. Quando Padre Miguel terminou, ela ficou em silêncio por um longo tempo. A minha mãe biológica, ela finalmente perguntou. Qual era o nome dela? Helena, Padre Miguel respondeu. Helena Rodrigues. Ela tinha 19 anos na época. Helena Maria soltou um soluço. Eu fui registrada como Helena Maria. Meus pais adotivos disseram que esse era o nome que minha mãe biológica havia escolhido para mim. Ela manteve parte do próprio nome. Ela te amava, Padre Miguel disse, as próprias lágrimas escorrendo agora. Mesmo sem te conhecer, ela te amava. E eu também. Durante todos esses anos, eu rezei por você todas as noites. Eu pedi a Deus que te protegesse, que te fizesse feliz. Helena Maria se levantou de repente e caminhou até a janela, de costas para Padre Miguel. Seus ombros tremiam com os soluços. Eu sempre soube que havia uma história triste por trás da minha adoção, ela disse. Meus pais adotivos sempre foram vagos sobre os detalhes. Diziam apenas que minha mãe biológica era muito jovem e não tinha condições de me criar. Mas eu nunca imaginei, nunca pensei que... Ela se virou para Padre Miguel e havia tantas emoções em seu rosto que era impossível distinguir uma da outra. Raiva, confusão, alívio, tristeza, alegria, tudo misturado em uma expressão de completa vulnerabilidade. Mas como podemos ter certeza? Ela perguntou. Pode ser apenas uma coincidência. O nome, a data, a semelhança com essa Helena que o senhor conheceu. Como podemos ter certeza absoluta? Podemos fazer um teste de DNA,
Padre Miguel disse gentilmente. Se você quiser. Eu entenderei se não quiser. Sei que isso é muito para processar. Helena Maria voltou a se sentar. Ela colocou o rosto entre as mãos e ficou assim por um longo momento. Quando finalmente levantou a cabeça, havia uma determinação nova em seus olhos. Eu quero fazer o teste, ela disse. Eu preciso saber. Passei a vida inteira me perguntando quem eu era, de onde vim. E agora você aparece com essa história que parece impossível, mas que no fundo do meu coração eu sinto que é verdade. Preciso saber com certeza. Eles fizeram o teste de DNA na semana seguinte. Foram a uma clínica particular, onde um técnico coletou amostras de saliva de ambos. O laboratório prometeu os resultados em 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da vida de Padre Miguel. Durante esse tempo, Helena Maria pediu que mantivessem tudo em segredo. Ela não contou para Carlos, seu noivo, nem para seus pais adotivos. Ela precisava processar tudo sozinha primeiro, entender o que aquilo significaria para sua vida. Padre Miguel respeitou seu desejo, embora a espera fosse torturante. Ele se pegava olhando para o telefone dezenas de vezes por dia, esperando a ligação do laboratório. À noite, ele não conseguia dormir, sua mente girando em círculos, imaginando todas as possibilidades. E se o teste fosse positivo? E se ele realmente fosse o pai dela? Como isso mudaria a relação deles? Como isso afetaria sua vocação sacerdotal? E se o teste fosse negativo? Será que ele conseguiria suportar descobrir que Helena Maria não era sua filha, depois de ter tido tanta certeza? Finalmente, a ligação chegou. Era uma tarde de quinta-feira, o céu estava nublado e ameaçava chover. O telefone de Padre Miguel tocou, e quando ele viu que era o laboratório, seu coração quase parou. Padre Miguel? Disse a voz profissional do outro lado. Temos os resultados do seu teste de paternidade. Sim, Padre Miguel mal conseguiu sussurrar. Os resultados são positivos. Com 99,9% de certeza, você é o pai biológico de Helena Maria Santos Silva. Padre Miguel deixou o telefone cair. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Mas ouvir aquela confirmação, aquela certeza científica, foi como ser atingido por um raio. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio de sua sala, e começou a chorar. 30 anos. 30 anos rezando por uma filha que ele nunca havia conhecido, e agora ele sabia. Ela era real, ela estava viva, ela estava bem, e ela estava ali, na mesma cidade que ele, a apenas alguns quilômetros de distância. Ele ligou para Helena Maria imediatamente. Os resultados chegaram, ele disse a voz trêmula. Você quer que eu vá até sua casa ou prefere vir aqui? Eu já sei o resultado, Helena Maria disse do outro lado da linha, e ele podia ouvir que ela também estava chorando. Eu recebi a ligação 10 minutos antes de você. Eu preciso te ver. Posso ir aí agora? Sim, Padre Miguel disse. Por favor, venha. 20 minutos depois, Helena Maria estava parada à porta da casa paroquial. Quando Padre Miguel abriu a porta, eles ficaram parados um diante do outro por um longo momento, apenas olhando. E então, sem dizer uma palavra, Helena Maria deu um passo à frente e abraçou o pai que nunca havia conhecido. Padre Miguel sentiu algo se partir e se curar ao mesmo tempo dentro de seu peito. Ele abraçou sua filha pela primeira vez em 30 anos, sentindo os soluços dela contra seu ombro, suas próprias lágrimas molhando os cabelos dela. Eles ficaram assim por muito tempo, sem se importar com quem pudesse ver, sem pensar no que aquilo significava.
Apenas um pai e uma filha, finalmente juntos depois de uma vida inteira de separação. Quando finalmente se separaram, ambos estavam com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eles se sentaram na sala e dessa vez não havia mais segredos, não havia mais hesitação. Eles conversaram por horas. Helena Maria fez todas as perguntas que havia guardado a vida inteira. Como era sua mãe biológica? Ele ainda tinha contato com ela? Como havia sido para ele passar todos esses anos sem saber dela? Por que ele havia se tornado padre? Padre Miguel respondeu tudo com honestidade dolorosa. Ele contou sobre Helena, sobre como ela era inteligente, engraçada, cheia de vida. Contou sobre como eles se amavam, mas como as circunstâncias os separaram. Ele admitiu que não sabia onde Helena estava agora, que depois daquela última carta, ele nunca mais havia tido notícias dela. E então contou sobre como a dor daquela perda o havia levado a Deus, sobre como ele havia transformado seu sofrimento em serviço aos outros. Eu nunca esqueci você, ele disse, nem por um dia. Você era minha filha desconhecida, minha oração constante. Eu batizei centenas de crianças ao longo dos anos e cada vez eu me perguntava se você também havia sido batizada, se estava crescendo feliz, se tinha uma boa família. Eu tive, Helena Maria disse, e havia gratidão em sua voz. Meus pais, Maria e José, são pessoas maravilhosas. Eles me deram tudo o que precisava: amor, educação, valores. Eu não teria a vida que tenho hoje sem eles, mas sempre houve um vazio. Uma pergunta sem resposta. E agora eu tenho as respostas. E agora? Padre Miguel perguntou. O que acontece agora? Helena Maria ficou em silêncio por um momento, pensando. Eu não sei, ela admitiu. Isso muda tudo e ao mesmo tempo não muda nada. Você é meu pai biológico, mas você também é um padre, e eu tenho pais que me criaram e que amo profundamente. Não sei como equilibrar tudo isso. Não tem que ser tudo ou nada, Padre Miguel disse gentilmente. Você pode ter espaço no seu coração para todos nós, e eu não espero ser chamado de pai. Não espero ocupar o lugar das pessoas que realmente te criaram. Só quero estar na sua vida de alguma forma, se você me permitir. Eu quero isso também, Helena Maria disse, pegando a mão dele. Quero te conhecer, quero entender de onde vim, quero que você faça parte da minha vida. Mas havia uma questão delicada que precisava ser resolvida. Helena Maria estava noiva. Seu casamento estava marcado para dali a 2 semanas, e ela ainda não havia contado nada disso para Carlos. Eu preciso contar para ele, ela disse. Ele merece saber, mas tenho medo de como ele vai reagir. É muita coisa. No dia do nosso primeiro casamento, o padre desmaia, e agora descubro que esse padre é meu pai biológico. Parece roteiro de novela. Conte para ele. Padre Miguel encorajou. Se ele realmente te ama, ele vai entender. Pode ser difícil de processar, mas o amor verdadeiro supera essas coisas. Helena Maria contou para Carlos naquela mesma noite. Ela o chamou para uma conversa séria e revelou tudo: o desmaio do padre, a conversa posterior, a suspeita, o teste de DNA, a confirmação. Carlos ficou em choque inicialmente, sem saber como reagir. Mas depois de processar a informação, ele abraçou Helena Maria e disse que nada disso mudava o amor que ele sentia por ela. Você é você, ele disse.
Com ou sem pai biológico, com ou sem essa história toda. E eu quero me casar com você de qualquer jeito. O alívio de Helena Maria foi visível, mas então Carlos fez uma pergunta que ela não havia considerado. E o casamento? Você ainda quer que outro padre celebre? Ou... Helena Maria entendeu o que ele estava sugerindo. Seria possível? Seria apropriado? Ela olhou para Carlos e viu nos olhos dele não julgamento, mas compreensão e amor. E ela soube o que queria fazer. Eu quero que ele celebre, ela disse. Eu quero que meu pai esteja lá no altar, abençoando meu casamento. Não como padre apenas, mas como pai também. No dia seguinte, Helena Maria foi até Padre Miguel com o pedido. Ele ficou profundamente tocado, mas também preocupado. Você tem certeza? Ele perguntou. Depois do que aconteceu da última vez? Tenho certeza, ela disse. Da última vez, você estava carregando um segredo que te sufocava. Agora não há mais segredos. Agora você estará lá sabendo quem eu sou, e eu estarei lá sabendo quem você é. Será diferente. Padre Miguel conversou com o bispo sobre a situação. O bispo, embora surpreso com os desenvolvimentos, deu sua bênção. Esta é uma situação extraordinária, ele disse. Deus age de formas misteriosas. Se todos os envolvidos estão em paz com isso, então celebre o casamento. Mas depois, você e eu precisamos ter uma conversa longa sobre o seu futuro no sacerdócio e como você vai lidar com essa nova realidade de ser pai. Os dias antes do casamento foram intensos. Helena Maria apresentou Padre Miguel aos seus pais adotivos. Foi um encontro emocionante e delicado. Maria e José ficaram inicialmente desconfiados, mas quando viram o amor genuíno entre Padre Miguel e Helena Maria, e quando entenderam que ele não estava tentando substituí-los, eles abriram seus corações. Obrigado, Padre Miguel disse para eles com lágrimas nos olhos. Obrigado por cuidarem da minha filha quando eu não pude. Obrigado por darem a ela o amor e a vida que ela merecia. Vocês são os verdadeiros pais dela. Maria, a mãe adotiva, abraçou o Padre Miguel. Ela sempre teve espaço para mais amor em sua vida, ela disse. E agora ela tem ainda mais. Padre Miguel também teve outra tarefa importante. Ele precisava tentar encontrar Helena, a mãe biológica de Helena Maria. Depois de todos esses anos, ele precisava ao menos tentar. Com a ajuda de um investigador particular contratado pela diocese, ele começou a procurar. Levou apenas alguns dias para encontrá-la. Helena Rodrigues, agora com 52 anos, estava morando em Porto Alegre. Ela havia se casado alguns anos após entregar a filha para a adoção. Tinha 2 outros filhos, mas nunca havia esquecido a primeira filha que foi forçada a abandonar. Quando o Padre Miguel ligou para ela, explicando quem era, houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então ele ouviu soluços. Miguel, ela disse, a voz trêmula. Depois de todos esses anos, você encontrou nossa filha? Encontrei, Padre Miguel disse. E ela quer conhecer você, se você quiser conhecê-la. O reencontro entre Helena e Helena Maria foi agendado para o dia antes do casamento. Eles se encontraram em um café tranquilo em Santa Cruz do Sul. Padre Miguel estava lá também, observando enquanto mãe e filha se viam pela primeira vez, desde que Helena Maria era um bebê de poucos dias. As semelhanças eram impressionantes.
Helena ainda tinha os mesmos olhos verdes brilhantes, agora emoldurados por pequenas rugas de expressão. Ela tinha cabelos mais curtos e alguns fios grisalhos, mas ainda era a mulher bonita que Miguel havia amado há tantos anos. Você é tão bonita, Helena disse para Helena Maria, as mãos tremendo enquanto tocava suavemente o rosto da filha. Eu pensei em você todos os dias por 30 anos. Eu sei, Helena Maria disse, chorando também. E agora estamos aqui, finalmente. Elas conversaram por horas. Helena contou sobre aqueles meses terríveis de gravidez, escondida na casa da avó na Bahia, sentindo-se sozinha e assustada. Contou sobre o parto, sobre os poucos minutos que teve para segurar a filha antes de entregá-la. Contou sobre como voltou para casa depois disso uma pessoa diferente, assombrada pela decisão que havia sido forçada a tomar. Eu nunca quis te entregar, ela disse, segurando as mãos de Helena Maria. Mas meus pais, eles disseram que era o melhor para você, que você teria uma vida melhor com uma família que pudesse te dar tudo. E eles estavam certos. Eu vejo isso agora. Mas ainda dói saber que perdi os primeiros 30 anos da sua vida. Mas não precisa perder o resto, Helena Maria disse. Podemos começar de novo, não como se esses 30 anos nunca tivessem acontecido, mas construindo algo novo a partir de agora. Helena olhou para Padre Miguel, que estava sentado um pouco afastado, dando espaço para mãe e filha. E você, ela disse suavemente. Você se tornou padre. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com você depois que meus pais me levaram embora. Eu me tornei padre por sua causa, Padre Miguel admitiu. Por causa de você e da nossa filha. A dor me levou a Deus, e Deus me deu um propósito. Você ainda me odeia? Helena perguntou a voz pequena e vulnerável. Por ter deixado eles me levarem? Por não ter lutado mais? Padre Miguel se aproximou e pegou a mão dela. Eu nunca te odiei, ele disse. Você era tão jovem, tão assustada. Nós dois éramos, e você fez o melhor que pôde nas circunstâncias em que estava. Eu te perdoei há muito tempo. Agora eu só sinto gratidão. Gratidão porque você deu à luz nossa filha. Gratidão porque ela encontrou pais maravilhosos. Gratidão porque Deus, de alguma forma misteriosa, trouxe todos nós de volta uns aos outros. Os três ficaram juntos naquele café até tarde da noite, preenchendo as lacunas de 30 anos, compartilhando histórias, rindo e chorando. E quando finalmente se despediram, havia uma sensação de que algo havia sido curado, algo que estava quebrado há muito tempo havia sido restaurado. No dia do casamento, a igreja estava ainda mais bonita do que da primeira vez. Flores brancas enchiam cada canto. Velas acesas criavam uma atmosfera mágica. Os convidados chegavam, sem saber da história extraordinária que havia se desenrolado nas últimas semanas. Padre Miguel estava no altar, vestindo suas melhores batinas. Mas desta vez ele não estava nervoso. Desta vez ele sabia exatamente quem estava ali. Na primeira fila estava Helena, a mãe biológica, ao lado de Maria e José, os pais adotivos. Era uma imagem que ninguém poderia ter imaginado semanas atrás. Mas ali estava, todos juntos, unidos pelo amor a Helena Maria. Quando a marcha nupcial começou, todos se levantaram. E Helena Maria apareceu no fundo da igreja, radiante.
Mas desta vez havia algo diferente. Ao invés de ter apenas um homem ao seu lado para levá-la até o altar, ela tinha três. De um lado estava José, seu pai adotivo. Do outro lado estava Padre Miguel, seu pai biológico. E logo atrás deles estava Helena, sua mãe biológica, segurando uma ponta do véu. Foi uma imagem sem precedentes e muitos convidados não entenderam o que estava acontecendo. Mas não importava. Para Helena Maria, aquele era o momento perfeito. Ela estava sendo entregue não por um pai, mas por todos aqueles que haviam feito parte de sua história, de sua jornada. Quando chegaram ao altar, José entregou a mão de Helena Maria ao noivo, com um sorriso orgulhoso. Padre Miguel a abençoou com um gesto suave na testa, e Helena ajeitou o véu da filha uma última vez antes de ir sentar-se na primeira fila. Padre Miguel assumiu seu lugar diante do casal. Ele olhou para Helena Maria e viu não apenas sua filha, mas também a mulher que ela havia se tornado, forte, compassiva, cheia de amor. Ele olhou para Carlos e viu um homem bom, que amava sua filha e que a trataria com o respeito e o cuidado que ela merecia. Queridos irmãos e irmãs, Padre Miguel começou, e desta vez sua voz estava firme e clara. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Carlos Eduardo e Helena Maria. Mas antes de começarmos, gostaria de dizer algumas palavras. Ele fez uma pausa, respirou fundo. O casamento é um sacramento sagrado, uma união abençoada por Deus. Mas mais do que isso, é uma celebração do amor. E o amor, como aprendi recentemente, tem formas misteriosas de trabalhar em nossas vidas. O amor nos transforma, o amor nos cura, o amor nos traz de volta para casa, mesmo quando achamos que estamos perdidos para sempre. Ele olhou para Helena Maria e havia tanto amor em seus olhos que muitos dos presentes sentiram lágrimas se formarem. Helena, Maria e Carlos, vocês estão aqui hoje para declarar seu amor um pelo outro diante de Deus e da comunidade. Mas saibam que o amor que vocês compartilham é apenas uma parte de um amor maior que nos conecta a todos. O amor de família, o amor de amigos, o amor de Deus. Esse amor é eterno, é inquebrantável e é o que nos sustenta nos momentos mais difíceis. A cerimônia prosseguiu com beleza e graça. Quando chegou o momento dos votos, Helena, Maria e Carlos se olharam nos olhos e prometeram amar, honrar e respeitar um ao outro pelo resto de suas vidas. Padre Miguel abençoou as alianças, uniu as mãos deles e declarou-os marido e mulher. Você pode beijar a noiva, ele disse. E quando Carlos beijou Helena Maria, a igreja explodiu em aplausos. Durante a recepção, Padre Miguel circulou entre os convidados, mas passou a maior parte do tempo observando de longe. Ele viu Helena Maria dançar com Carlos, depois com José, depois com outros membros da família. Ele viu Helena sentada a uma mesa, conversando animadamente com Maria, as duas mulheres que eram mães da mesma garota, encontrando um terreno comum. No final da noite, Helena Maria se aproximou dele. Obrigada, ela disse simplesmente, por estar aqui, por ter me encontrado, por tudo. Obrigada a você, Padre Miguel respondeu, por me deixar fazer parte deste dia, por me dar a chance de ser seu pai, mesmo que de uma forma diferente. Você sempre foi meu pai, Helena Maria disse. Mesmo quando nenhum de nós sabia, você estava rezando por mim e eu estava procurando por você sem saber. E Deus, de alguma forma, nos trouxe de volta um ao outro.
Eles se abraçaram mais uma vez, e Padre Miguel sentiu uma paz profunda se estabelecer em seu coração. 30 anos de dor, 30 anos de perguntas sem resposta, 30 anos de amor não correspondido. Tudo havia levado a este momento, e valeu a pena. Cada lágrima, cada oração, cada momento de solidão, tudo havia valido a pena para chegar a este dia. Nas semanas que se seguiram ao casamento, a vida de Padre Miguel mudou de formas que ele nunca poderia ter imaginado. Helena Maria e Carlos se mudaram para uma casa a apenas alguns quarteirões da igreja, e Helena Maria começou a visitar o pai regularmente. Eles almoçavam juntos aos domingos, caminhavam pela praça nas tardes, conversavam sobre tudo e sobre nada. Helena, a mãe biológica, também se tornou presença constante. Ela e Padre Miguel descobriram que, embora o romance de juventude tivesse acabado há muito tempo, havia uma amizade profunda e duradoura entre eles. Eles haviam passado por uma experiência traumática juntos, e isso os conectava de uma forma única. Maria e José, os pais adotivos, mostraram uma generosidade de espírito impressionante. Ao invés de se sentirem ameaçados pela chegada dos pais biológicos na vida de Helena Maria, eles abraçaram a situação. Quanto mais amor ela tiver em sua vida, melhor, dizia sempre Maria. Padre Miguel teve várias conversas longas com o bispo sobre seu futuro no sacerdócio. Havia questões canônicas a serem consideradas. Um padre que descobre ser pai biológico era uma situação extremamente rara, mas não sem precedentes na história da Igreja. O bispo era compreensivo e prático. Você não quebrou seus votos, ele disse a Padre Miguel. A criança foi concebida antes de você entrar para o seminário, antes de fazer seus votos. Não há pecado aqui. Apenas uma situação humana complexa que requer sabedoria e compaixão. Depois de muita reflexão e oração, foi decidido que Padre Miguel continuaria em seu ministério. Ele era um bom padre, amado por sua comunidade, e sua experiência pessoal apenas o tornava mais capaz de entender e ajudar outros em situações difíceis. Mas haveria transparência. A comunidade foi informada de forma discreta, mas honesta, sobre a situação. E a resposta foi de apoio esmagador. Isso só mostra que ele é humano como todos nós, disse uma paroquiana idosa. E um homem que pode transformar sua dor pessoal em serviço aos outros é exatamente o tipo de padre que queremos. 6 meses depois do casamento, Helena Maria descobriu que estava grávida. Quando ela contou a Padre Miguel que ele seria avô, ele chorou de alegria. A vida, que havia tirado tanto dele, estava agora devolvendo em abundância. Você vai batizar o bebê? Helena Maria perguntou. Seria uma honra, Padre Miguel respondeu. E assim, 9 meses depois, Padre Miguel segurou sua neta nos braços pela primeira vez. Uma menina pequena e perfeita, com olhos verdes como a mãe e a avó. Helena Maria e Carlos a chamaram de Esperança. Por que esse nome? Padre Miguel perguntou. Porque ela representa a esperança. Helena Maria explicou. A esperança de que o que está quebrado pode ser consertado. A esperança de que o amor sempre encontra um caminho. A esperança de que nunca é tarde demais para a família. Padre Miguel batizou a pequena Esperança em uma cerimônia emocionante. E quando ele traçou o sinal da cruz na testa da bebê, ele pensou em todos os bebês que havia batizado ao longo dos anos, sempre se perguntando sobre sua própria filha desconhecida.
Agora ele estava batizando sua neta. A vida havia completado um círculo. Helena, a mãe biológica, estava lá também, segurando a vela batismal. Maria e José estavam na primeira fila, sorrindo orgulhosos. Era uma família não convencional, certamente. Uma família que havia sido separada por 3 décadas e depois reunida de forma milagrosa. Mas era uma família verdadeira, unida não apenas por sangue, mas por algo mais forte: o perdão, a compaixão e o amor incondicional. Hoje, 5 anos depois daquele dia fatídico em que Padre Miguel desmaiou no altar, a vida em Santa Cruz do Sul continua. Padre Miguel, agora com 63 anos, ainda serve sua paróquia com dedicação. Mas agora ele também é pai e avô. Helena Maria e Carlos têm agora 3 filhos, e todos chamam Padre Miguel de Vovô Padre, um título que o enche de alegria toda vez que ouve. Ele e Helena, a mãe biológica, mantêm uma amizade próxima. Eles ocasionalmente se encontram para café e relembram o passado, mas principalmente falam sobre o presente e o futuro, sobre os netos que compartilham, sobre os planos de Helena Maria e Carlos, sobre como a vida surpreende quando menos esperamos. Maria e José, os pais adotivos, continuam sendo os pais principais de Helena Maria. São eles que ela liga quando precisa de conselho, são eles que vê nos feriados, são eles que conhecem suas manias e seus gostos. Mas agora há espaço para todos. Nos aniversários, nas festas de Natal, todos estão juntos. A família adotiva e a família biológica, unidas pelo amor a Helena Maria e seus filhos. A história de Padre Miguel e Helena Maria se espalhou discretamente pela comunidade. Ela não é falada abertamente, mas todos sabem. E ao invés de escândalo, a história trouxe esperança para muitas outras famílias. Pessoas que foram adotadas começaram a procurar seus pais biológicos. Pais que haviam entregado filhos para adoção encontraram coragem para procurar por eles. A história mostrou que o amor é mais forte que o tempo, que nunca é tarde para consertar o que foi quebrado, que Deus trabalha de formas misteriosas. Padre Miguel ainda reza todas as noites antes de dormir, mas agora suas orações são diferentes. Não são mais súplicas por uma filha desconhecida, por uma vida que poderia ter sido. São orações de gratidão. Gratidão por Helena Maria, por seus netos, por Helena, por Maria e José, por Carlos. Gratidão por cada pessoa que faz parte desta família estranha e maravilhosa que se formou. E às vezes, nas noites silenciosas, quando está sozinho em sua capela, Padre Miguel pensa naquele sábado de abril, quando abriu o livro de cerimônias e viu o nome de sua filha. Pensa em como sua vida mudou naquele instante, em como tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo foi virado de cabeça para baixo. E ele sorri, porque aquele momento de dor se transformou no maior presente que ele poderia ter recebido. Helena Maria também pensa naquele dia. Pensa em como estava prestes a se casar sem saber que seu pai estava ali, prestes a celebrar sua cerimônia. Pensa em como o destino, ou Deus, ou o universo, havia orquestrado aquele encontro impossível. E ela se maravilha com o mistério de tudo. Você acha que foi coincidência? Ela perguntou uma vez a Padre Miguel, enquanto caminhavam pela praça com a pequena esperança entre eles, segurando a mão de cada um.
Padre Miguel pensou por um momento. Eu não acredito em coincidências, ele finalmente respondeu. Acredito em providência divina. Acredito que Deus tece os fios de nossas vidas de formas que não podemos compreender. E às vezes, quando o tempo está certo, ele permite que vejamos o quadro completo. E qual é o quadro completo? Esperança perguntou, com a curiosidade de uma criança de 5 anos. Padre Miguel se ajoelhou para ficar na altura dela. O quadro completo, minha querida, é que o amor sempre vence. Não importa quanto tempo passe, não importa quão separados estejamos, não importa quão impossível pareça. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E essa é a verdade que Padre Miguel aprendeu ao longo de sua jornada extraordinária. Uma verdade que ele agora compartilha com todos que procuram sua sabedoria, com todos que vêm até ele carregados de dor, separação e perguntas sem resposta. Se essa história tocou seu coração hoje, eu quero te convidar a fazer algo. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias como essa, histórias que nos lembram do poder do amor e do perdão. Deixe um comentário contando. Você já viveu um reencontro impossível? Você já teve fé de que algo que parecia perdido poderia ser encontrado novamente? Compartilhe sua história conosco, porque cada história importa, cada jornada é única e preciosa. E se você está separado de alguém que ama, se há uma ferida antiga que nunca cicatrizou, se há palavras que precisam ser ditas, mas ficaram presas na garganta por anos, deixe que essa história seja seu encorajamento. Nunca é tarde demais. O amor não conhece tempo, não conhece distância, não conhece impossibilidades. Porque no final, todos nós somos como Padre Miguel e Helena Maria. Todos nós estamos procurando por algo, por alguém, por um lugar onde possamos pertencer. E às vezes, quando menos esperamos, quando já desistimos de procurar, a vida nos surpreende com um presente extraordinário disfarçado de coincidência. Nunca perca a fé, nunca pare de amar, porque o amor verdadeiro e paciente, sempre encontra um caminho de volta para casa.